Que eu vou te mostrar agora, nesse momento, não é especulação, não é mais áudio vazado e é claro que não é mais palavra contra palavra, não. Hoje chegou o documento, o comprovante, papel que ninguém consegue negar, ninguém consegue apagar e ninguém tá conseguindo explicar. O Intercept Brasil publicou ontem algo que sacudiu Brasília, uma planilha chamada Fund Schedule, que é um comprovante de transferência internacional via sistema SWIFT e mensagens diretas entre os operadores do esquema. Tudo isso junto, ao mesmo tempo, no mesmo dia. E sabe o destino do dinheiro? O fundo controlado pelo advogado pessoal de Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. São 61 milhões rastreados, documentados, comprovados. E olha, eu preciso que você fique aqui comigo até o final, porque tem coisa nesse caso que ainda não foi dita em lugar nenhum. Não sai daqui, não. Bora começar? Já deixa o like, se inscreva no canal. O primeiro documento que o Intercept jogou na mesa se chama Fund Schedule, que é um cronograma de financiamento. E é exatamente o que parece, que é uma planilha detalhada, organizada, cirúrgica, mostrando como os milhões de Vorcaro seriam repassados ao longo do tempo. Não foi uma transferência só, não foi um pagamento esporádico, foram 14 desembolsos programados entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. As duas primeiras parcelas, elas foram de 2 milhões de dólares cada. As outras 12 parcelas foram fixadas em 1,66 milhão de dólares. Agora, soma tudo isso e você chega a exatamente 10,6 milhões de dólares, 61 milhões. E olha a sofisticação, não é alguém jogando dinheiro fora de qualquer jeito, não. É um cronograma empresarial com datas, com valores padronizados, controle de fluxo. Isso não é improviso, isso é operação planejada com frieza. E essa planilha, ela foi enviada pelo próprio Vorcaro ao pastor Fabiano Zettel, seu cunhado e também, é claro, operador financeiro. Fica esse nome na cabeça. Mas agora vem o documento mais pesado, que é o comprovante SWIFT, datado de 13 de fevereiro de 2025, que acaba confirmando uma transferência de exatamente 2 milhões de dólares. Sabe qual que foi o remetente? A empresa Entre Investimentos e Participações LTDA, processada pelo banco BS2. Sabe qual foi o destino? Uma conta do Ravengate vinculada diretamente ao JP Morgan lá nos Estados Unidos. E quem controla o Ravengate? Paulo Calisto, que é o advogado pessoal de Eduardo Bolsonaro. Então o documento, ele tem todos os códigos de identificação, referências da operação, chave de seguranças internacionais. Não tem como falsificar, não. Não tem como negar. Não tem como dizer que é fake. É o registro oficial do sistema financeiro global. E quando esse comprovante cai na mão dos investigadores, simplesmente o cerco fechou de um jeito que ninguém mais consegue sair. Pensa bem, o dinheiro saiu de uma empresa que publicamente nega qualquer vínculo com Vorcaro e foi parar no fundo do advogado de Eduardo. Direto, documentado, rastreado. Mas espera, porque ainda tem mais. Mas agora vem um detalhe que acaba resumindo o cinismo dessa operação toda. No dia 14 de fevereiro de 2025, exatamente 24 horas depois que os 2 milhões de dólares foram confirmados, o pastor Fabiano Zettel, ele mandou uma mensagem direta para Vorcaro, anexou o comprovante da transferência e escreveu uma única palavra: filme. Uma palavra só, como ponto de exclamação. Agora, como se fosse, é claro, a conquista mais natural do mundo. E essa mensagem diz tudo sobre como que essas pessoas, elas acabavam enxergando o que elas estavam fazendo. Não havia nenhum sinal de preocupação, nenhuma cautela, nenhum cuidado. Era simplesmente celebração pura. Eles se sentiam completamente intocáveis. Eles estavam achando que ninguém jamais ia chegar até esses documentos. Mas o Intercept acabou chegando. E agora, o Brasil inteiro está lendo essa única palavra:
filme. Só que o filme que está passando agora é simplesmente outro. E o enredo não está agradando nada a ninguém do clã. Continue aqui, porque a trama vai ficando ainda mais densa. Mas agora eu vou te explicar por que eles usaram a Entre Investimentos no meio disso tudo. O Vorkaro, ele não podia mandar o dinheiro direto. Sabe por quê? Porque o próprio setor de câmbio do Banco Master, o banco dele, estava criando obstáculos para enviar os milhões para o exterior. Então, o banco do próprio Vorkaro estava barrando a operação por suspeita. Então, eles criaram uma rota alternativa. Eles usaram a Entre Investimentos como uma espécie de fachada operacional para driblar a fiscalização. E olha a contradição escancarada, hein? Publicamente, o Vorkaro e a Entre Investimentos, eles dizem que não tem nenhum vínculo societário e nenhuma relação de controle, mas as mensagens de fevereiro de 2025 está mostrando o próprio Vorkaro sugerindo fazer a operação via Entre. É ele mesmo escrevendo isso. De um lado, a negativa pública, do outro lado, a instrução privada para usar a empresa como um canal. Quando você coloca isso lado a lado do comprovante SWIFT, a narrativa da defesa acaba desmoronando completamente. E olha, tem ainda uma figura no meio disso que os investigadores estão simplesmente olhando com muita atenção. Nas mensagens reveladas pelo Intercept, aparece um personagem que estava sendo, é claro, usado como ponte na operação, identificado na agenda de contatos do próprio Vorkaro com um apelido, Mineiro. Esse codinome corresponde a Antônio Carlos Freixo Júnior, executivo ligado à Entre Investimentos. Em março de 2025, o pastor Zentel, ele enviou a planilha ao Vorkaro e ele cobrou controle dos pagamentos. O Vorkaro respondeu ordenando que pagassem a segunda e a terceira parcela. E Zentel garantiu que iria para cima do Mineiro para resolver. Então você tem um banqueiro preso, um pastor cunhado fazendo a ponte, um executivo com codinome sendo acionado e, é claro, uma empresa usada como fachada. Tudo isso para mover dinheiro entre os países sem chamar a atenção. Isso a gente está vendo que não é um improviso de amador, não. É uma estrutura que foi montada com muito cuidado e premeditação. E quando você acaba enxergando o nível de organização dessa rede, fica muito evidente que nós não estamos diante de um acerto informal. Nós estamos diante de uma operação financeira simplesmente estruturada. E o destino final desse dinheiro ainda acaba guardando uma surpresa. Continua aqui. Agora vamos fechar o caminho completo do dinheiro. Os recursos, eles saíam da Entre Investimentos, eram processados pelo banco BS2, chegavam ao Ravengate, lá nos Estados Unidos, é uma conta vinculada pelo JP Morgan, controlado inclusive pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, e dali, segundo os documentos, o destino final seria a GoUp, que é uma empresa da produtora responsável pelo filme. Mas aqui vem o detalhe que a Polícia Federal está investigando com muita atenção. Parte desses recursos pode ter sido desviada para custear a permanência do Eduardo lá nos Estados Unidos, porque o STF havia bloqueado as contas dele e dificultado o recebimento de dinheiro no exterior. Então a suspeita é gravíssima. O dinheiro entrava como verba de produção cinematográfica e poderia estar sendo usado para manter Eduardo vivendo lá nos Estados Unidos com as contas bloqueadas. E se isso for confirmado, muda completamente a natureza jurídica de toda essa operação e a PF já está nesse rastro agora. Agora tem um detalhe nas mensagens que acabou chamando muita atenção dos investigadores. Em agosto de 2025, o empresário Tiago Miranda, ele mandou uma mensagem direta para o Vorkaro alertando: havia duas parcelas em atraso e uma terceira prestes a vencer. Ou seja, em agosto do ano passado, o esquema ainda estava completamente ativo. Os pagamentos ainda estavam rolando e a resposta de Vorkaro foi imediata e tranquila. Abre aspas. Segunda, fazemos duas. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então essa troca é devastadora por dois motivos. Primeiro, porque prova que o fluxo de pagamentos continuou muito além das primeiras transferências rastreadas. Segundo, porque sugere que o valor total pode ser ainda maior do que os 61 milhões já confirmados. O Intercept foi muito claro. A própria documentação indica que o montante final pode ter sido superior. E aí fica a pergunta que ninguém do clã Bolsonaro conseguiu responder até agora. Cadê o dinheiro que ainda não foi rastreado?
porque a conta simplesmente não fechou. Então, quando as novas revelações do Intercept chegaram ao conhecimento de Eduardo Bolsonaro, ele simplesmente reagiu, e a reação dele diz tudo. Em vez de apresentar uma explicação técnica, em vez de mostrar documentos que contradissessem o que foi publicado, o Eduardo foi para as redes sociais e disse apenas isso, abre aspas, fundo ligado a Eduardo Bolsonaro. Os caras são muito vagabundos. Essa é a resposta. Chamou de vagabundos. Não negou o fundo, não negou Paulo Calixto, não apresentou nenhuma prova de que o dinheiro não chegou lá simplesmente, atacou jornalistas. Quando não tem como rebater o conteúdo, ataca quem publicou. Mas dessa vez, o conteúdo não é um áudio editado, não é uma fonte anônima, não é uma alegação sem lastro. É um comprovante SWIFT com data, valor, remetente e destinatário. É uma planilha com 14 parcelas detalhadas, são mensagens entre os próprios operadores do esquema. Então, atacar o Intercept não apaga nenhum desses documentos, nenhum. Ó, e olha o time disso tudo, tá? No mesmo dia em que o Intercept publicava esses documentos, o TSE estava julgando a suspensão da pesquisa Atlas Intel. O PL correu para suspender a pesquisa alegando indução ao eleitor. Cássio Nunes Marques deu, é claro, a liminar. O julgamento de referendo começou ontem, mas foi suspenso. A ministra Estela Aranha pediu vista e tem 90 dias para devolver o processo. Então a pesquisa ela continua suspensa por enquanto. E enquanto isso, André Mendonça apareceu no plenário segurando, é claro, o processo impresso com as fotos de Flávio Ivorcaro estampadas nas páginas. Toffoli disse que pesquisas deveriam ser completamente liberadas. Mendonça disse que os critérios não podem ser tendenciosos. O julgamento está parado, mas as investigações não estão. E esse contraste é o que mais acaba incomodando o clã. Enquanto tentam segurar uma pesquisa no TSE, o Intercept solta documentos que nenhuma liminar consegue apagar. São duas frentes abertas ao mesmo tempo e as duas estão indo mal. Então, nas últimas semanas, parlamentares bolsonaristas e também os comentaristas como Paulo Figueiredo foram para as redes com uma narrativa. Os valores divulgados eram contraditórios, as reportagens careciam de lastro, o Intercept estava inventando, uma contraofensiva coordenada de desinformação. E acabou funcionando por um tempo, porque parte da audiência ficou confusa com os números. Mas o Intercept respondeu com documentos, explicou que nunca houve contradição, sempre se distinguiu o valor total negociado, 24 milhões de dólares do montante efetivamente rastreado até agora. 10,6 milhões de dólares são coisas diferentes, e agora, com a planilha e o comprovante SWIFT na mesa, a contraofensiva desmoronou completamente, porque você não debate com um comprovante bancário internacional, você não argumenta contra um código SWIFT com data, valor e destinatário. A narrativa da defesa foi construída sobre a areia, é claro, né? E quando a maré dos documentos chegou, levou tudo, mas tem ainda um capítulo dessa história que poucos estão falando. A Polícia Federal não está parada. O GAEP, que é o grupo especializado em crimes financeiros, está mapeando cada transferência, cada operador, cada codinome que apareceu nesses documentos. O Mineiro, o Pastor Zetel e a Entre Investimentos, também o Ravengate, Paulo Calixto, cada um desses nomes está sendo investigado. E tem um ponto que os investigadores estão monitorando com muita atenção, tá? As parcelas que ainda não foram rastreadas, porque se o cronograma previa 14 desembolsos e só parte deles foi confirmada até agora, então é claro que existe dinheiro nessa operação que ainda não apareceu, e dinheiro escondido em investigação federal tem, é claro, um destino muito específico. Ele aparece na hora que menos se espera. E, além disso, o Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos com contas bloqueadas pelo STF. Então, a suspeita de que parte do dinheiro do filme foi usada para sustentar a estadia dele lá fora está sendo, é claro, investigada. Se for confirmado, adiciona uma camada gravíssima a tudo isso. O cerco está fechando por todos os lados. Então, para a gente finalizar aqui, nós temos uma planilha com 14 parcelas programadas entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. Nós temos um comprovante SWIFT de 2 milhões de dólares que foram transferidos em 13 de fevereiro de 2025 para um fundo do advogado de Eduardo Bolsonaro. Temos mensagens entre Vorcaro, o Pastor Zetel e Tiago Miranda acompanhando os pagamentos em tempo real. Temos uma empresa que foi usada como fachada para burlar o próprio
Banco Master. Nós temos a Polícia Federal que está investigando se parte do dinheiro manteve Eduardo lá nos Estados Unidos com as contas bloqueadas. E nós temos também a reação de Eduardo, que diante disso tudo só conseguiu chamar o jornalista de vagabundo. Não negou nada, não apresentou nada, só atacou. O cerco está fechando, os documentos estão na mesa e, como eu sempre digo aqui, a verdade tem perna curta, mas ela chega. Então, se esse conteúdo te acrescentou algo, compartilhe com alguém que precisa ver isso e me conta aqui nos comentários. Você acredita que esse caso vai chegar ao fim? Até o próximo vídeo!